Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje a gente vai falar do nosso top 10? Pode chamar assim? É um top 10, mas não é um top 10 de cinema, por um motivo muito simples. A maioria dos filmes bons que entram em listas de top 10 saíram agora ou no finzinho de dezembro ou nem saíram no Brasil ainda. Verdade. Então, como a gente não quer ver filme em qualidade ruim, baixado, zoado pela internet, a gente vai esperar sair para poder dar o nosso veredito aí, nossa lista de 10 melhores filmes do ano. Mas isso não exclui a gente de fazer uma lista de melhores do ano, de qualquer maneira. Estamos no meio das celebrações aí, já foi Golden Globes e o SEG, já deram os nomes do Oscar, então dá pra fazer um nosso nomes de outras coisas que não filmes. Isso aí, então vai ter série, vai ter livro, vai ter jogo, muitas coisas que a gente já falou aqui, inclusive no podcast, mas só pra não passar em branco a virada do ano aí, que a gente não consegue, a gente fica doente se a gente não fizer lista. Mas antes da gente começar, só lembrando que aqui nesse podcast você acha a gente lá no Facebook, no facebook.com/podcastcatchingup. No e-mail podcastcatchingup@gmail.com. Ou acha a gente no Twitter, onde eu sou @dedonato. E eu sou o @o_desinformante. Então, antes da gente fazer nosso ranking aí, notícias aí, o principal foi a escalação do Oscar, né? A escalação. Os indicados do Oscar desse No ano. gol... No gol, Churchill. Que alguma surpresa que você ficou assim... De novo, eu não vi um monte desses filmes ainda. Tô vendo aqui, de melhor filme, até agora, eu só vi o Dunkirk e o Get Out, e só. Eu vi o Dunkirk, o Get Out e... The Post. Então, The Post estreou agora em São Paulo. Enfim, tem coisa que vai sair só pertinho da cerimônia mesmo. O Phantom Thread aí parece que estreia dia 23 de fevereiro só. Lady Bird também. E a cerimônia é? A cerimônia é dia 4 de março. Vai dar pra ver apertado. Pois é. Apesar de ter uns outros filmes aí, Call Me By Your Name já tá em cartaz agora. O Darkest Hour também. E acho que só. Por enquanto só. Talvez quando vocês ouvirem já vai ter saído mais. O que você tá mais empolgado desses aí pra ver? Achar um empate aí com o Phantom Thread, porque Paul Thomas Anderson não dá pra deixar de ver na hora. Tá aí no coração. O Three Billboards fala muito bem já. Eu fiquei empolgado com o Three Billboards também. Eu gosto do Spielberg, ainda mais fazendo esse tipo de assunto jornalístico. Esse assunto é interessante, o The Post. Sim, é uma história boa. E se você viu, uma coisa que eu achei ótima, eu vi o The Post, dei pra casa e vi Spotlight. Sim. No The Post é o pai e no Spotlight é o filho. Jornalista? Não, os dois são editores-chefes. O pai no The Post é o Tom Hanks e no Spotlight é o cara que era do Mad Men. Sim, o pai do Tony Stark. Isso, o pai do Tony Stark. Se você vê Todos os Homens do Presidente, também tem a galera envolvida ali. A mulher que a Meryl Streep faz... Tá lá. Ela não aparece no filme, mas ela é super importante na história. Tipo, de verdade. Ela é editora do Post. Dona do Post. Dona do Post. Ela foi instrumental pra soltar o Watergate lá. Sim, e não posso nem falar porque é sem spoiler, mas... Spoilers pra vida real. Spoilers da vida real, mas não dá. É porque o filme aborda um pedacinho, mas eu não posso entrar nisso. Deixa eu só aproveitar e já encaixar uma recomendaçãozinha aí, já que você falou do Post. Quem fez o leak dos Pentagon Papers aí, que é o tema da história do The Post, é um cara chamado Daniel Ellsberg, que era um cara que vem desde os anos 50 trabalhando com o governo, com essa parte de armas nucleares e tal. Ele tem um livro agora, que ele lançou agora esse ano, chamado The Doomsday Machine, que é sobre a história dele lidando com política de guerra nuclear, assim, fazendo essa política antes dele vazar esses documentos. E é importante porque os documentos que ele vazou, e fazendo link pro livro dele, eram todos feitos para serem estudados depois. Para se estudar como se passou e tudo mais. Era uma coisa para acadêmicos. Então ele estava envolvido num nível acadêmico na guerra. Ele é um cara super interessante. Sem ele não tinha o Snowden, por exemplo. Inclusive ele tem uma entrevista com o Snowden que é super interessante. O livro é super legal. Tô começando a ler ainda, mas é um dos heróis que a gente não fala muito assim do século XX. E aí vale também como um gancho para uma série que eu queria muito colocar no meu top 10,
mas e foi motivo de debate aqui. Quem faz ele no filme, no The Post, é o Matthew Rhys, que é um dos espiões do The Americans, que a gente falou nesse ano, mas no ano passado, né, em 2017. Mas eu tomei aqui um puxão de orelha amigável do Davi, falando que, tipo, apesar de eu ter assistido The Americans inteiro em 2017, a série não é de 2017, talvez a quinta temporada não tenha sido a melhor. Vale como menção honrosa aí, eu acho. Eu também adoro The Americans, eu não vejo a hora de voltar. Também não vejo a hora, Deve voltar logo, né? É sempre no começo do ano. Sim. Mas vale a menção honrosa. Última temporada. Vai ser a última, né? Esperem podcast disso, porque vai ser bom. Tá. Então tá, desculpa interromper aí nosso papo de Oscar aí. Então, surpresas, na parte de melhor filme, acho que não. Eu gostei do equilíbrio aí, porque tem essa pegada toda pra mais diversidade, e esse ballot aí do Oscar tá mostrando diversidade. A gente tem o Get Out, que é independente, terror, Call Me By Your Name, que tem... também independente, que tem a questão do público LGBT, tem filmão tipo Dunkirk, tem o Guilherme Del Toro, que é mexicano, com Shape of Water, e tem o Lady Bird, que é com a diretora mulher, que também é uma coisa que o Globo de Ouro mesmo indicou como filme, mas não indicou como diretora. Tem nomes legais aí, gosto muito, Nolan, tem Del Toro, tem Paul Thomas Anderson, que é sempre bom estar aí rodando nesse meio. Spielberg, né, que é um cara sempre batido. O que você acha? Eu achei que, pra mim, de surpresa, só o Get Out. Nos melhores filmes... O melhor filme, o Get Out foi o que surpreendeu um pouquinho mais. Acho que ninguém esperava. Adoro o filme, adoro, assim. Mas... Eu acho que vale, tá no meu top 10 do ano, sim. Tá? Tá aí, tá no alto, assim. Bom. Mas eu só não esperava que a academia fosse reconhecer isso. Sim, não é costumado da academia. Legal também que o Daniel Kaluuya tá indicado como ator. Esse bastante inesperado. Inclusive, vamos ser sinceros aqui, o Timothée Chalamet, ele também não tava na minha lista. Até porque eu não vi o filme ainda. Mas infelizmente a briga tá entre o Gary Oldman e o Daniel Day-Lewis, né? Não sei. Não? Não tô nem dando palpite ainda. Não, tá bom. Precisa ver mais filmes. Vamos ver os filmes. Mas de surpresa, vamos pra surpresa. Legal. Surpresa, eu gostei do Jordan Peele como diretor e da Greta Gerwig como diretora também. Sim. Duvido que algum dos dois vai ganhar. E os outros três ali, o Del Toro, o Nolan e o Anderson, sempre... Eu fico feliz porque é uma nova leva, né? Não tem os nomões de Hollywood, os medalhões. Eles são grandes, mas são grandes recentes. O pessoal da década de 2000 aí. Dos 90 pra cá. Mas o que eu achei de surpresa aí roteiro, tem o The Big Sick. Bom. Que a gente já falou aqui no podcast. Eu gostei muito do roteiro e eu gostei muito de como ele foi feito. Então eu tô torcendo, acho que de roteiro original, eu tô torcendo pro Big Sick aí. Até porque o Get Out é bom, mas já tá concorrendo em outras coisas. E vamos dar mais um abraço aí no pessoal, porque além de colocar Get Out, que é um terror, eles colocaram uma comédia, apesar de uma dramédia. Né? Comédia romântica, não é muito comum uma comédia romântica com drama, mas é uma comédia romântica. Eu acho que a maior surpresa de todas tá em roteiro adaptado, que é botar o Logan ali no meio. Logan, que eu me questiono, adaptado do quê? Que a regra da academia não precisa ser adaptado diretamente no material igual. É só ser uma continuação. Qualquer continuação pode ser... Se um dia Star Wars for concorrer como roteiro, vai ser como roteiro adaptado. Star Wars episódio 8, qualquer episódio. Porque tá adaptando do anterior. É uma franquia. Tá numa franquia e não é o primeiro, é adaptado. Entendi. Tá adaptando os personagens do anterior pra uma nova situação. Pra mim, eu pensei que eles tinham feito o Logan como adaptado porque pegaram todo o arco do personagem nos quadrinhos de sempre. Porque ele não é um adaptado direto do Old Man Logan. Mas tem um pouquinho, né? Tem um pouco, mas a Laura, a X-23, não existe no Old Man e, se eu não me engano, me corrijam. Ela aparece em outras partes. Ela aparece muito tempo antes, Eu sempre adoro as indicações de roteiro, porque geralmente os melhores filmes são ali. Sim. Então, nessa de roteiro adaptado ainda tem o filme do Aaron Sorkin, né, do Molly's Game, que parece que é bem legal. Eu adoro Aaron Sorkin escrevendo, é um erro meu, eu sei, mas eu gosto muito do estilo dele, gosto do quanto ele põe gosto também, né? Acho que ele escreve e fala muito bem.
Ele é igual, tipo, Tarantino. Ninguém fala como ele fala. Os personagens todos parecem ele falando. Sim. Mas são bons. São. É sempre bom. O Disaster Artist, tá indicado, também foi uma surpresa. Uma surpresa. Legal. Fotografia, já temos um vencedor. Finalmente Roger Deakins vai ganhar um Oscar. E se não for, eu como meu chapéu. Em breve, fotos do Davi comendo seu chapéu. Não. Se tem uma barbada aqui, em todo esse Oscar, é o Roger Deakins finalmente ganhando um Oscar. Boa. Pelo Blade Runner 2049. Merecidíssimo, inclusive. Sim, lindo. Não preciso nem ter visto o Shape of Water ainda, ou Mudbound, pra saber. De resto, o que eu achei legal? Baby Driver. Baby Driver em montagem, merecido. Eu acho que, por favor, deem pro Baby Driving, porque é uma ideia que é feita em cima da montagem. Sim. Só aquela aberturinha ali, aqueles 10 primeiros minutos com o Bell Bottom tocando no fundo, já vale um Oscar. Tá muito bem feito mesmo. Bastante coisa, né, pro Baby Driver em áreas técnicas ligadas a som e montagem, né? Mas eu acho que som vai ganhar Shape of Water, alguma coisa. Ou melhor, Dunkirk. Filme de guerra adora ganhar coisa de som. E assim. Dunkirk, se você assistiu no... Se você não assistiu no IMAX, você não assistiu o filme. Se você assistiu no IMAX, você sabe que o som é absurdo. Se você foi uma das pessoas que assistiu no avião, o Dunkirk, sabe que o Nolan teve um micro ataque do coração a cada pessoa que assistiu no avião. Sem falar dos desbaixados em qualidade zoada na internet. Vocês estão diminuindo a vida do Nolan. Não entrou brasileiro, mas isso eu já cantei a bola lá no começo. Achava Sim. que o Bingo não tinha a menor chance, apesar de ser um filme bom. É um filme legal, mas é um filme de Oscar. E no lugar passou um filme chileno, que tá em cartaz no Brasil, acho que ainda tá até agora, que é Uma Mulher Fantástica lá. Um filme russo que eu acho que tem grande chance de ganhar, que eu assisti, que é o Loveless, que é do cara que também foi indicado um tempo atrás pelo Leviathan. É o mesmo do Leviathan. E como é que fala em russo? Nelyubov. Tem que falar assim, Sim, muito bonito. Não sei. Esse eu assisti essa semana, inclusive. É bem pesado, bem triste. Da onde é o The Square? The Square é do cara do Force Majeure, sueco. Sueco? Poxa. Estão falando muito bem, eu tô bem afim de ver. Eu só vi o Loveless, de toda essa lista por enquanto. E gostou? Gostei, com algumas ressalvas. Assim, aliás, já vai a recomendação, assim. O Loveless, logo no começo, ele tem uma cena, assim, que te dá um chutão no estômago, assim. E que vai ficar marcado, assim, pra sempre, pra mim. Dessas cenas de... É uma cena, assim, muito curta, assim, é uma coisa que você não espera, acontece, e o filme nunca chega nesse mesmo ponto. Mas ela não é pesada como a do Irreversível ou a do não é chocante. American X. Não é chocante. Ela não é chocante, ela é impactante. Entendi. O filme é interessante, ele só não é muito agradável de ver. O que você acha? Mais um Oscar pra Pixar ou a gente vai ter novidades aí? Se tiver, vai ser o Love and Vincent, né? Que é do filme do Van Gogh. Van Gogh. Pois é, não vou nem me arriscar. Fico feliz que o Carlos Saldanha esteja ali com o Touro Ferdinando. Carlos Saldanha, sorte pra ele. Sorte. Eu não gostei de nada que ele fez, pela verdade. Não, é legal que ele consiga produzir os filmes dele e tudo mais. Eu gosto da Era do Gelo, o primeiro é divertido. Ele é eco, né? Também na Era do Gelo 1. Ele é eco nessa época ainda? Ele só vira, acho que a partir do 2 ou do 3 que é dele só. E tem o Rio, que é dele mesmo. Rio é tudo dele. O Robôs, acho que é o primeiro dele como diretor, se não me engano. Pode ser. Que é uma porcaria. Mas tudo bem. O Ferdinando, a história é legal. A história já é antiguinha, né? A Disney já tinha contado essa história nos anos 50, sei lá. Deve ser mais antiga ainda. Mas não assisti pra falar. Quero ver o Coco, que aqui no Brasil eu acho mais legal, né? Aqui no Brasil eles não deixaram Coco. Mudaram pra Viva. Viva, a vida é uma festa. Que lembra um pouco o livro da vida. Que é outro com temática mexicana. Que é produzido pelo Del Toro e o diretor é um cara super legal, que eu vi na Comic Con. E super empolgado, que falou, não, se você tem a chance de fazer um filme só, bota tudo que você puder pôr nele, bota a sua vida nele. E o Coco tem essa temática também, né? A temática do Dia dos Muertos, né? Sim, e aí você tem
Pra facilitar, você tem o livro da vida e o Viva, a vida é uma festa. Eles não queriam... Eles queriam evitar referências escatológicas no Brasil, mas eu acho uma bobagem, porque a gente tem a palavra coco aqui. Sim, e é uma fruta e não... Ninguém se engana quando vai tomar água de coco, ninguém acha que... Ai, caramba. Enfim. É caganeira? Então essa é a nossa semi-cobertura do Oscar, tendo visto menos da metade dos indicados, mas a gente está correndo atrás para mudar isso, e aí quando estiver mais perto do Oscar a gente faz uma cobertura mais decente. Então, coisas que a gente... coisas muito legais que aconteceram esse ano, mas a gente não teve... mas que não são cinema. Também, viver só de cinema é deixar de ver muita coisa da produção cultural do ano, né? Não adianta a gente ficar fixo só em cinema e deixar pra trás, sei lá, o que tá passando na TV mesmo. Você quer começar? Não, começa você, porque eu gosto muito do seu top 10, do seu 10º. Cada um fez um top 10. Não tá necessariamente na ordem de importância, tá? O seu? O meu tá praticamente. Então eu vou tentar deixar o meu também pra gente... Tá, e eu vou começar roubando no jogo. Rouba! Porque eu vou começar com uma obra que não é de 2017. Mas como eu e acho que boa parte das pessoas só soube dela em 2017, ou no finzinho de 2016, tô roubando o jogo para botar aqui, que é o livro que deu origem ao filme Arrival, que ganhou o Oscar ano passado. É um livro de contos de um autor americano chamado Ted Chiang, ele tem ascendência chinesa, chamado Stories of Your Life and Others. O conto que deu origem ao filme chama Stories of Your Life, que deu origem ao Arrival, mas ele é bem mais do que isso, assim, esse conto já é sensacional, mas o livro... É um pouco diferentinho do texto do filme? Ele não é diferente no conteúdo, ele é diferente na ordem. Algumas coisas no filme são tratadas como surpresa, enquanto no livro ele já começa entregando uma chave do filme, assim, que eu não vou falar nenhum dos dois aqui, caso você não tenha visto. Mas eles vão mais ou menos pelo mesmo caminho, eles têm o mesmo impacto emocional, assim. Eu adoro os dois das duas formas, tanto o filme quanto o livro. Mas o livro tem outros contos também, e ele tem uma pegada bem meio Black Mirror, assim, ele tem sempre sci-fi, mas não é sci-fi futurista extremo com viagem no espaço. É sempre o sci-fi mais voltado para o humano mesmo. Todo bom sci-fi, a gente já falou aqui algumas vezes, todo sci-fi que se preze é sobre a humanidade, né? Sobre como que a tecnologia revela o ser humano. Black Mirror, como a gente falou no episódio passado, é só isso. E nesse livro tem muitas coisas assim também. Eu até postei esses dias no Facebook aí, o primeiro parágrafo de um dos contos, assim, que é uma premissa muito Black Mirror, para usar a expressão. Que ele fala lá, você já deve conhecer desse produto que já se venderam milhões aí, o Predictor, que é um botãozinho que acende uma luz sempre 1 segundo antes de você apertar. Sempre. Ele nunca vai acender se você não apertar 1 segundo depois, e nem vice-versa. Porque ele usa um esquema de voltar no tempo. Ele prediz, ele sabe que você vai apertar, porque ele manda o sinal da luz voltar no tempo. É uma implicação super de sci-fi mesmo, um conceito bem sci-fi, e as implicações disso na sociedade, de como que... Como ele pode predizer isso? E o que as pessoas... Como que muda... É um brinquedinho, é só uma luz, assim, um botão que você aperta e acende uma luz. Mas qual a implicação para a humanidade de uma coisa que mostra que você, na verdade, não tem escolha? E ele expande a partir daí. E tem muitas outras ideias mais bizarras, assim, mas sempre nesse sentido. Mas, basicamente, pelo que eu senti do estilo do texto do Ted Chiang, ele é um cara que usa a ficção científica para abordar temas filosóficos. E emocionais. As duas coisas. E assim... O Arrival é isso, é emocional e filosófico. Sim. A gente faz um questionamento super importante e muito de escolha, né? Acho que a parte filosófica desses dois casos, tanto do Arrival quanto do brinquedinho aí, o Predictor, estão ligados à escolha, né? Sim. Quanto você tem... Os outros contos nem todos têm a ver com isso, mas tem um conto sobre... tem tudo a ver com Black Mirror também. É o implante que os pais colocam nas crianças,
que vai fazer com que elas não vejam a beleza ou a feiura das pessoas. Assim, elas conseguem ver, mas elas não assimilam emocionalmente aquela coisa. Então, fazendo assim, você quebra o preconceito que as pessoas têm pela beleza das pessoas. Então você vai tratar todo mundo igual. E aí todas as implicações, será que você mantém isso para crianças? Será que você tira? Será que é bom? Se é ruim? Outro é meio numa era vitoriana e tem umas questões de clonagem na era vitoriana. São várias histórias do livro, até grandinho. Sempre ou a premissa é muito interessante ou ela é muito bem desenvolvida e ela fica interessante depois. Então eu tô adorando o livro. De novo, chama Stories of Your Life and Others. Tem em português também. Eu vi há não muito tempo quando saiu o filme. Não, esgotou. Esgotou? Esgotou. Talvez já tenham feito um reprint, já esteja de novo à venda, mas teve um período grande ali pós-filme, pelo menos uns 5 meses pós-filme, que não tinha para comprar. Bom, tinha esgotado. Quem puder ler inglês, lê em inglês, porque o texto dele é bem simples, mas é muito eficiente, assim, bem... Ele consegue... Ele é poético e emocional, sendo bem econômico, assim, ele não precisa encher muita linguiça, não. Então esse é o meu número 10 aí, Stories of Your Life and Others, o autor é o Ted Chiang. Muito bom. O meu primeiro, do top 10 aí, meu 10º colocado, acabamos de passar pelo Grammy. Música tem um pedaço super importante na minha vida. Já tô sempre tentando descobrir coisa nova e conhecer um pouco mais do que eu não conhecia, coisas antigas, coisas que marcaram. Então, eu fico sempre um pouco de olho nisso. Ano passado, quem levou, arrebatou tudo, mesmo não tendo lançado muito cedo o CD e tudo mais, foi o Bruno Mars, levou os prêmios principais da noite. Mas, pra mim, o que me chamou muita atenção foi o Kendrick Lamar. Uhum. O Kendrick levou todos os prêmios ligados a rap com o CD dele, o Damn. Foi o primeiro CD dele que eu ouvi, eu não conhecia o Kendrick antes. E só fui, na verdade, conhecer por causa do RPG, né? Eu montei um personagem que brincava com rap e montei uma playlist de rap com coisas que eu conhecia bem e coisas que eu queria explorar. Kendrick foi uma grata surpresa, esse Damn dele é muito legal. Eu acho que tem músicas muito, muito boas neles e músicas que... A Humble, que acho que foi a que mais ganhou prêmios no Grammy, não é a minha favorita. Mas gosto, o cara é bom, ele é muito bom letrista, né? Ele é muito bom letrista, ele põe... Uma coisa que eu lembro que logo quando eu comecei a aprender um pouquinho sobre rap e tudo mais, falavam muito, muito bem do Eminem, porque ele conseguia enfiar uma sílaba a mais em frases que as pessoas não conseguiam. Ele tinha um tempo de respiro diferente, e eu sinto isso um pouco com o Kendrick Lamar em alguns trechos. Eu acho que ele também achou muito bem o timing dele. É um cara legal, vale a pena. Dei uma ouvidinha no Damn, eu acho que ele merece a audição. Provavelmente não vai te pegar de primeira, não me pegou também, então dei mais uma outra chance. A minha favorita do CD é a segunda faixa, a DNA. Tell me something, you motherfuckers can't tell me nothing. I'd rather die than to listen to you. My DNA not for imitation, but DNA an abomination. This how it is when you in the matrix, dodging bullets, reaping what you're sowing, stacking up the footage, living on the go and sleeping in the villa, sipping from a Grammy, walking in the building, diamond in the ceiling, marble on the floors, beaches out the window, peeking out the window, baby in the pool, Godfather goes, only Lord knows I've been going hammer, dodging paparazzi, freaking through the cameras, eating 4 daughters, Brock wearing sandals, yoga on a Monday, stretching to November, watching all the snakes, curving all the fakes, phone never own, I don't conversate, I don't compromise, I just penetrate, sex, money, murder, these are the breaks, these are the times, level number 9, look up in the sky, tennis on the way, tennis on the way, tennis on the way, motherfucker, I got winners. Eu acho que talvez seja até mais fácil de digerir do que a Humble. A Humble tem umas quebradas de tempo que são mais... se você não é você não tem o costume de ouvir rap e tudo mais, você não é dessa cena, talvez seja mais difícil de digerir de cara. Então a DNA eu acho que ela funciona melhor nesse sentido, assim. Legal. E o cara é bom, o cara é bem bom, tenho certeza que você vai ouvir falar mais dele. Ele já faz sucesso já há um bom tempinho, eu também conheço muito pouco dele, eu lembro de ter visto ele no Colbert uns 3 anos atrás eu acho, e me impressionou muito a parte da letra mesmo, achei uma letra muito, muito inteligente, muito bem colocada. Eu não sou muito da turma do rap, então não tenho muita propriedade para opinar, mas o pouco que eu vi dele eu gostei.
Sim, eu acho que assim, a gente pode discutir nos prêmios do Bruno Mars facilmente. Ele estava ali disputando com o Despacito em várias coisas, e Despacito já começou perdendo na noite porque perdeu para Phil Steele do Portugal The Man. E se perdeu pro Portugal The Man logo de entrada, não vai ganhar do Bruno Mars nos grandes prêmios ali. Mas é tudo ali, é meio que discutível, é meio um pouco por gosto. Eu gosto até do Bruno Mars, eu sei que ele é um cara super competente, ele tem uma verve ali do Michael Jackson, inclusive ele no Saturday Night Live fazendo Michael, é incrível. Sim. É quase... Caralho, reencarnou o rapaz. Mas eu não acho que é pra tudo isso, eu não acho que é pra ser tipo o grande ganhador da noite, não acho que é esse o nível que ele tá. Mas sei lá, a música, ela é mutável, ela vai... A gente teve um momento em que o indie tava muito forte no mundo e esse momento deu uma baixada. Sim. E o pop voltou com uma força muito grande agora, então... Pro bem e pro mal. Sim. Mais pro mal do que pro bem. Não, mas eu gosto do Bruno Mars. Não paro pra ouvir, mas o que eu conheço dele, eu acho o cara... Ele é bom, super competente, ele sabe muito o que ele tá fazendo, ele canta de... Uptown Funk lá, Porra! Que é uma música super... que todo mundo ouviu 1 bilhão de vezes. Tocava até quando você abria a torneira, tocava a música. Don't believe me, just watch. Eu acho uma boa música, de verdade. Eu gosto de funk no geral e aquela acho uma música... Não, baixão, é muito bem produzido, né? Eles estão com o Ronson lá produzindo. Tá. Muito bem. Legal. Os nossos 10º lugares são esses aí. O meu 9º lugar também é música, mais Opa. ou menos. Só que não tô roubando no jogo porque a música é de 2016, porque eu vou falar do clipe, e o clipe é de 2017. Eu gosto muito de videoclipe como meio. Sim. Eu acho uma pena que... Os principais meios de distribuição... ninguém gosta de tocar videoclipe, de vender videoclipe. Teve uma época aí, no começo dos anos 2000, em que tinha, a gente até... Áureos tempos. A gente até ficou de falar, e a gente ainda vai falar dos grandes cineastas que vieram do videoclipe, tipo Michel Gondry, Spike Jonze, a galera que pegou a era, chamo da era de prata dos videoclipes, que é no fim dos anos 90, começo dos anos 2000. Porra, quem viu Espionagem sabe que Sabotagem. o Jonze... Sabotagem, perdão, do... Espionagem é o rapper. Não, Sabotagem também é o rapper. É tudo rapper. Quem viu Sabotagem do Beast Boys sabe que o Jonze... Não, enfim, os caras... eles criaram... Eles me educaram cinematograficamente pra vida, assim. Essa galera toda aí. Gondry tem um best-of de videoclipes dele também. Tem, né? então. Tem uma caixa de uma produtora chamada Palm Films, que junta os melhores clipes, praticamente todos os clipes, até 2003 mais ou menos, do Gondry, do Spike Jonze, do Chris Cunningham, do Mark Romanek, que é outro que foi pro cinema também. Enfim, a caixa tem tipo 6 nomes, assim, e são todos ótimos e realmente educam. E é um outro tipo de arte, né? Dirigir um clipe é um outro tipo de arte. Sim, e o que eu tava falando, eu adoro porque é um curto experimental que é sempre calcado no ritmo da música, assim. Quer queira, quer não. Você acaba tendo que casar com a música. Eu vou roubar aqui e vou falar que eu adoro o trabalho do Paul Thomas Anderson com a Fiona Apple, quando eles estavam juntos. Sim. Paper Bag lá, é incrível o clipe. Pois o Paul Thomas Anderson tá envolvido nisso que eu vou falar agora, que são os últimos clipes do Radiohead, que é a minha banda favorita atualmente, assim, disparada, não tem nem comparação. E esse último disco pra mim, que é o disco de 2016, que é A Moon Shaped Pool, é uma obra-prima deles, tá junto com o OK Computer, junto com o In Rainbows, de melhores discos que eles já fizeram. E recentemente, esse ano 2017, eles soltaram 3 clipes novos de músicas velhas, de músicas que eram o lado B do OK Computer, que não entrou no OK Computer, era coisa que ficou. E eles lançaram 3 especificamente, uma delas chama I Promise, outra delas chama Man of War e a última chama Lift. São clipes que parecem que foram feitos no fim dos anos 90, assim, e no melhor sentido, que é um filme experimental com a trilha do Radiohead, que é do fim dos anos 90 também. Clipes todos conceituais. O I Promise fala de Android, como o OK Computer é todo sobre essa revolução tecnológica. O Manowar fala da loucura das pessoas, do dia virando noite. É uma brincadeira com a forma mesmo de videoclipe. E o Lift é uma brincadeirinha dentro de um elevador, com as coisas acontecendo de maneira diferente dentro e fora.
Desses aí, o Manowar acho que é... Manowar, assim, foi das experiências cinematográficas mais legais que eu tive esse ano. I wish you could see me just for the kill. You're my Manowar. You're my Manowar. Não é nada super complexo, difícil de fazer. Mas pra mim, eu gostei muito da música, gostei muito de como o clipe foi cortado em cima. Vou tocar um pedacinho da música, mas tem que ver o clipe pra entender o que tá acontecendo. Pra mim é dos clipes mais legais desse século, assim, facilmente. Lift eu gostei um pouco menos, assim, pra falar a verdade. Mas o Manowar e o I Promise são excelentes. Paul Thomas Anderson entra nessa história do Radiohead porque ele dirigiu um dos clipes que saiu em 2016, que é o Daydreaming, e também dirigiu uns clipes em que eles tocam ao vivo. Então o Paul Thomas Anderson tá sempre bem envolvido com eles ultimamente. Então esse é o meu número 9, que são os clipes últimos do Radiohead, especialmente o Manowar. Bom, meu número 9, ele também começou acho que em 2016, mas só ficou mais interessante mesmo em 2017, que é o Batman da Telltale. Jogo. Em 2017 não foi meu ano gamer. Eu sou um cara que joga desde 2000 de maneira muito séria e comprometida, tendo aí até patrocínio para jogar por uma época e tudo mais. E 2017 foi um ano que eu abandonei forte os meus hábitos de gamer, não tinha mais horário, não funcionava mais igual antes. Então eu tive de caçar tempo para jogar alguns jogos. E eu sempre gostei dos jogos da Telltale. Não sei como é que é a sua relação. Eu joguei o Walking Dead, a primeira temporada. E é isso. E joguei a primeira parte do Back to the Future. Legal também. O primeiro deles, acho, nesse esquema de Sim, que de episódio. Parece uma continuação do filme. Back to the Future é legal, eu gostei. É bem legal, é o 4, né, do Back to the Future. Basicamente a Telltale, ela nasceu pegando as sobras da LucasArts, né, dos jogos das LucasArts, e repaginando. Então você tem o Sun and Max, que era um hit da LucasArts, que eu adorava. Eles lançaram pacotes de episódios em que cada episódio você vai seguindo um crime, vai lá resolvendo esses casos com o Sun Max. Cada um mais absurdo que o outro, porque Sun Max é o mais nonsense que você pode ser. Um cachorro e um coelho, detetives. E eles são desenhos animados. Eles funcionam como desenhos animados dentro do negócio. Então... É um point and click, né? Era um point and click do clássico LucasArts mesmo, de verbos, de abrir, andar, enfim. E eles mantiveram um pouco o point and click, mas foram levando para outro caminho. E eles acharam esse caminho com esses jogos em que a sua escolha do que o seu personagem vai fazer influencia no que vai acontecer no jogo. Então, não acertaram de primeira isso, não ficou tão claro, mas, por exemplo, quando eles fizeram o Walking Dead, a primeira temporada, o final da primeira temporada, por mais que você tivesse sido o mais bonzinho do mundo ou o mais cuzão do mundo, o final era o mesmo. E aí eles perceberam que essa era a única cagada que eles estavam fazendo e melhoraram. Batman ainda não acabou, o da Telltale, ainda estão saindo os episódios. O que eles adicionaram a essa parte do que essas suas escolhas pesam na história? Eles adicionaram o fato do Batman ser o maior detetive do mundo. Então quando o Batman chega numa cena, claro, você tem briga e tudo mais, mas isso não é o principal, não é onde eles estão vendendo o jogo. Onde eles vendem o jogo você chega numa cena que já deu um problema. E aí você tem de olhar e saber juntar. Então quando você monta você junta uma pista com a outra para tentar deduzir o que aconteceu num negócio, ele tenta te mostrar a cena de como teria acontecido aquilo. Do jeito que você montou ou do jeito que aconteceu mesmo? Do jeito que você montou. E aí, mesmo que seja errado. E aí você vai tendo de quebrar a cabeça se aquilo era possível ou não e como é que isso vai funcionando. Eu achei muito legal esse sistema do detetivesco que eles criaram pro Batman. É um jogo diferente, para quem jogou os Arkham todos lá, o Asilo Arkham, o Arkham Knight, o Arkham City, Arkham Origins.
bem diferente disso, né? Não tem combate, não. É só investigação. Não. Tem uma outra cena de combate, porque você é o Batman, mas é o combate da Telltale, então é tipo, aperte E até você conseguir apertar o Q, ou então aperte pra direita pra escapar de um golpe, aperte pra... Quick Time Events. Exato. É uma coisa quase HTML, assim, a briga, então... É Dragon's Lair. Bom, então esse é o meu número 9, é um jogo que tá divertido, eu indico, na verdade, todos da Telltale, eu gosto muito do jeito de contar a história deles. Tem bons roteiristas, e você pode ver, a personagem principal do Walking Dead, da série de jogos da Walking Dead da Telltale, os fãs pedem pra ela aparecer na série. É forte o pedido, assim, eles querem ver menininha. a Quer dizer, Clementine. quando eu joguei era menininha. Clementine, né? Ela mesmo. Não sei se ela continua menininha depois. Bom, meu número 8 aqui é uma série que a gente ficou de falar no podcast, mas não deu tempo. BoJack Horseman, série da Netflix, que acabou a quarta... Quer dizer, acabou não, né? Lançaram a quarta temporada em 2017, que é uma série de animação adulta, até adulta demais no caso do BoJack, sobre animais antropomórficos vivendo com a gente. O BoJack Horseman ele era um astro de TV tipo Full House da vida, tipo um Scott Baio da vida, uma coisa assim, começo dos anos 90. A série se passa em 2017, então ele tá só vivendo das riquezas anteriores dele. E o fato é que ele tem uma depressão profunda, ele não é uma boa pessoa, e as pessoas em volta dele também têm cada um problema sério para lidar, e é uma animação engraçada, mas é muito mais triste do que engraçada. E em alguns momentos ela te deixa bem mal mesmo, porque eles pegam fundo mesmo em alguns problemas. Não é leve. Não é porque é um desenho que você fala, nossa, não, uma série leve, vou aqui. São episódios de 20 minutos, mas eu não consigo fazer binge da série, não. Eu vejo um episódio a cada alguns dias ou semanas. Porque normalmente tem uma porrada em algum momento. Essa temporada especificamente, teve 2 episódios assim que bateram pesado, assim. Um episódio envolvendo a Princess Caroline, que é a agente, a manager dele, não é agente, ela é manager. A diferença entre uma agente e um agent e um manager, ela fala bastante na série. Que o manager pode produzir. Mas um episódio centrado nela e um episódio centrado na mãe do BoJack também. Que é foda. Nossa, é fortíssimo, assim, de pegar no fundo mesmo. A série já era assim antes. Se você começou e largou, é compreensível. O começo da primeira temporada é meio fraco mesmo. Mas a partir da metade da primeira temporada, assim, talvez um pouquinho depois, ela deslancha e não para mais. Assim, ela fica quase nível Arrested Development. Assim, a primeira temporada começa fraco, depois sobe, melhora, e a segunda é excelente, terceira é excelente, e a quarta também. O elenco é super legal também. Tem o Will Arnett fazendo o BoJack. Que é o cara do Arrested Development também, um cara famoso, quer dizer, mais ou menos. Tem a Brie Larson, não. Alison Brie fazendo a Diane, que é uma escritora. Tem o Paul F. Tompkins, que é um cara, quem conhece comédia conhece ele também. Sim, fazendo uma figura fazendo Mr. Peanut Butter. Tem a Amy Sedaris fazendo a Princess Caroline. E sempre tem uns convidados muito bons, assim, alguns fazendo eles mesmos. E é sempre engraçado, tipo, as coisas que acontecem no fundo, as coisas escritas no fundo, é legal você pausar e ler as piadinhas que tem no fundo. Sei lá, um pôster que tem atrás da pessoa. É super estranho, mas super inteligente e emocionalmente profundo, assim. Recomendo demais, não vai te deixar bem. Não é pra te deixar bem mesmo, é uma pancada atrás da outra. BoJack Horseman tá no Netflix, é uma série original Netflix, então vai estar lá por muito tempo ainda. Meu número 8 é o meu roubo. Eu ia roubar em algum momento, eu tinha avisado antes, e o meu roubo é o Mistborn, é uma série de livros. Eu queria poder dizer que eu tô no último livro, e aí não estaria tão longe. Que é 2017. Não estaria tão longe, eu preciso ver, mas o maior problema é que o primeiro é de 2006. Porém, só vim conhecer em 2017. Me falaram dele em 2016, perto do fim, eu não tive como ler, e fui ler em 2017. E assim, eu adoro ler, eu adoro, na verdade, mais
eu leio o tempo todo, né? Acho que é uma prática que eu nunca vou perder. Mas às vezes eu leio por ler. Eu fico ali eu falo, não, eu quero ler. Então, por exemplo, eu tô lendo o Book of Dust, né? A Belle Sauvage. Sim. Que é o livro novo do Philip Pullman. Por quê? Porque eu adoro a trilogia do His Dark Materials e queria muito que ele continuasse, né? Quem gosta da Lyra queria ver mais e tudo mais. E ele volta pro universo do His Dark Materials e não é com a Lyra, é com outro menino. Então, eu sei que vai engrenar uma hora, mas eu tô lendo por ler. É uma obrigação nesse momento. Mistborn não. Mistborn é do Brandon Sanderson. Sim. A gente falou... eu já falei dele aqui antes. Eu tô terminando o segundo livro. Vou começar o terceiro. O terceiro livro é de 2008. Então é logo aqui. Faz 10 anos. Então é meu roubo mesmo. Mas entendo que foi... Pra mim é como se fosse desse ano. Brandon Sanderson é da grande escola de autores sci-fi mormons aí. Dele, do Orson Scott Card, do criador do Battlestar Galactica, gente bem respeitada no meio aí, que eu tenho uma ligação um pouco mais próxima por conta do meu background aí na igreja. Que legal. Que eu tenho amigos que conhecem esses caras, o Orson Scott Card conhece meu pai, batizou meu pai na igreja. É mesmo? É mesmo. Rapaz, por que eu não fui mormon, meu? Que legal. Mas eu ouço falar muito bem dessa série nova do Mistborn aí mesmo. Série nova não, né? Do Mistborn aí. É uma série muito legal, é muito divertida de ler. Assim, eu gostaria, por exemplo, se tivesse acontecido diferente e eu pudesse falar aqui do Kingkiller Chronicles, que é do Patrick Rothfuss, ia estar super na moda, a gente vai falar muito disso, porque o Lin-Manuel Miranda vai adaptar. Tá junto com um showrunner, tá fazendo pra série. E ontem saiu uma notícia que ele junto com... Sam Raimi. Então, o Sam Raimi e o Lin-Manuel Miranda estão fazendo juntos também pra filme. Então vai sair uma série do Kingkiller Chronicle. O que eu tô achando que vai ser, na verdade, essa série não vai adaptar os livros, vai adaptar o lugar. E os livros vão ser adaptados para filme junto do Sam Raimi e do Lin-Manuel. Por que precisa ter o Lin? Por que o Lin... Primeiro, o Lin se adorou os livros porque eles trabalham muito com música. Tem cadência. Música no papel é estranho, né? É estranho, muito estranho. Tipo, todo mundo fala tão bem do Tolkien, eu detestava as musiquinhas que ele colocava. Socorro, não. E o Mistborn, o problema do Kingkiller Chronicle pra mim me pegou super, eu li 1.600 páginas em 3 semanas, mas foi, sei lá, em 2015, 2014, quando o segundo livro tava no auge, assim, de ter saído. E desde então a gente não tem o terceiro ainda. Diz ele que tá escrito e a edição é que tá demorando tanto. Então eu não posso colocar. Agora o Mistborn, que é muito mais antigo, pra mim é muito mais novo. Tá. E qual que é uma linha de sinopse? Tagline do Mistborn? Ele é um filme... É um livro, quem sabe é um filme um dia. Ele é um livro que é fantasia medieval, em que você tem um cara muito criativo de nome, chamado Lord Ruler, que comanda toda a nação ali. Todo mundo está debaixo da batuta dele há muito tempo. O cara ele é milenar. Para todo mundo, ele é um deus vivo. E surgem pessoas... Descontentes são todos. Existe uma casta chamada de Ska. E esses Skas, eles são responsáveis por fazer todo tipo de trabalho, da cozinha às lavouras. E aí os nobres têm todas essas regalias. O cara pode escolher uma menina por dia para levar para cama. A única coisa que ele tem de fazer é matar essa menina depois, para não ter cruzamento entre nobres e Skas. Por que isso? Porque o sangue nobre aparentemente te leva a ter algumas vantagens. Não políticas, não econômicas, mas um mini superpoder. Mas você pode ser um allomancer, que é alguém que usa metais, tira energia dos metais para fazer coisas
que parecem impossíveis. Tipo o quê? Telecinese? Telecinese, parece telecinese. Você pode empurrar ou puxar metais. Você pode... Magnetismo? Quase magnetismo. Você pode incitar riots e ao mesmo tempo dar um soothe, né? Tipo, deixar as pessoas mais calmas, mais tranquilas, brincar com as emoções. Os metais, você pode aumentar a sua resistência corporal ou pode enxergar mais longe. Normalmente, a pessoa, quando tem esse sangue e tal, ela consegue fazer um desses. Ela manipula um metal. Quem é o Mistborn é quem consegue manipular todos os metais. Sim. Então é daí que ainda vem o título. Essa é a sua tagline de uma linha só. Uma linha só, não, você viu? Não, é que eu sou Saramago, né? Nesse ponto. Eu só uso vírgulas, eu não uso pontos finais. Legal. Não, é isso aí. Ele tem um quesinho de super-herói no mundo fantástico, de fantasia mesmo, mas ele não alopra muito isso. Não é uma coisa que vai, tipo... fica overpowered depois de um tempo, né? Você não vai ter um problema do Heroes. Velho problema da primeira temporada do Heroes. Isso. Muito bem. Meu número 7 aqui não é uma obra de arte. É um site. Tough Cell, esse aí, hein? Tough Cell. É um site que eu uso, que eu comecei a usar mais esse ano. Eu já usava bastante antes, mas eu comecei a pagar o Pro dele. Que é um site de cinema chamado Letterboxd, que é um site onde para você logar as coisas que você viu. Filme, não fala de série. É uma comunidade mesmo, é como o IMDb tinha um tempo atrás, eles não têm mais. Mas você marca tudo que você assistiu, você faz listas, você dá nota para as coisas. Faz um reviewzinho. E eu marcava tudo que eu via pelo IMDb. Eu colocava ali filmes de 2010, que eu vi em 2010, aí ia colocando. Quando surgiu o Letterboxd, o que eu achei legal, que eu fui para eles, é porque eles deixavam você importar dados de outros sites para lá. Então eu peguei tudo que eu tinha do IMDb e joguei lá. E aí eu fiquei com tudo certinho organizado no Letterboxd e fui continuando lá. Vocês não sabem, mas a organização é muito importante, tanto para mim quanto para o Davi. Então... coisa de louco, assim. O site você tem uma rede de amigos se você quiser, mas você não precisa interagir com ninguém. Tem as listinhas que eles fazem e que você pode fazer também, do que você quiser. Pode ser top, pode ser... Tem umas listas piadas, tipo filmes de 2017 em que tem uma música do John Denver com esqueci o nome da atriz lá. Mas é porque tem o Logan Lucky, que tem a música de John Denver, tem o Alien Covenant, que tem a música de John Denver, tem mais um filme. Tem coincidênciazinhas assim. Sim, pessoal... 3 filmes no mesmo ano usaram músicas do mesmo cara. E aí vai alguém e faz uma listinha com essas piadas. Mas o que eu gosto do Letterboxd mesmo é para fazer o diário cinematográfico. E se você tem interesse nesse podcast nosso aqui, talvez isso te interesse também. Por isso que eu estou colocando aqui. Então você pode... você vai logando cada filme que você viu na data certa, você dá uma nota, você diz se é seu preferido ou não, e você pode dizer se você já viu esse filme antes, e você pode escrever uma review do jeito que você quiser. A review, se você marca se tem spoiler ou não, para não aparecer em público. Às vezes aparece só que você viu, mas não aparece o texto da review. Aparece lá a informação que tem spoiler. E conforme você vai povoando a sua lista, o site vai criando uma página de estatística de coisas do ano ou da sua vida. E é isso que a versão Pro tem, que a de graça acho que não tem. Que é um stat para a vida inteira, estatísticas para a vida inteira, em que tem lá os filmes que você mais viu. Vamos falar aqui rapidão qual é o seu top 10 da vida? Top 10 da vida? Pô, a gente um dia vai falar sobre isso, mas vou falar correndo. Meu filme preferido é 2001, O Brilho Eterno está em segundo, Annie Hall em terceiro, Doctor Strange Love está em quarto, Pulp Fiction está em quinto, o Godfather em sexto, Magnolia, Cidade de Deus, Monty Python Holy Grail e The Fountain em décimo. Tem mais uma galera. Eu tenho 20 aqui nessa minha primeira lista. Muito bom, hein? Top 10. Mas enfim, top 10 é fácil de fazer. É legal que como o site quebra as coisas que você viu depois.
ele quebra em gênero, então eu tenho a porcentagem de filmes que foram drama, a porcentagem que foi comédia. Ele quebra em nacionalidade também. Quantos filmes eu vi que são no Brasil tem produção brasileira envolvida. E tem um mapinha mundi aqui para você selecionar. Ele quebra em... Atores? Que atores que você mais viu? Qual ator que você mais viu? É um roubo no jogo aqui, é o Mel Blanc. O Mel Blanc é o cara que faz a voz dos personagens do Looney Tunes. Então... Você viu todos os Looney Tunes. Mas em segundo lugar é o Samuel Jackson. Tem 35 filmes. Tá em tudo, então fica fácil. Aí tem John Goodman, tem o Bruce Willis e por aí vai. É curioso, uma vez, quando eu percebi isso a primeira vez, eu vi que não tinha mulher na lista. A primeira mulher que aparece aqui é de desenho também, do Looney Tunes. E a próxima mulher que aparece, 20º lugar, seria 18º lugar, que é a Scarlett Johansson. Que tem 22 filmes que eu vi com ela. Nossa. Diretor, nem sonha aparecer uma mulher aqui na lista. Então, tirando os de animação, quem eu mais vi foi o Spielberg, com 26 filmes. E aí são todos homens. Tem o Scorsese, os irmãos Coen, etc. Enfim, ele faz essa separaçãozinha assim. E é legal para você montar as filmografias. Então você clica na pessoa, você vê todos os filmes e você vê... E ele apaga os filmes que você já viu do diretor. Então ele te mostra os que você ainda tem pra ver. Então eu assisti 12 dos 25 filmes do Richard Linklater, por exemplo. Outra coisa legal aqui que ele faz, ele vê porcentagem de filmes que você viu em relação a listas famosas, tipo o top 250 do site mesmo, ou então a lista que o Sight and Sound faz, que é uma lista famosa que eles fazem a cada 10 anos. Sight and Sound é a revista inglesa de cinema, que eles fazem pesquisa com os diretores dos melhores filmes do mundo. Até que da última vez que fizeram, que acho que foi 2015, eu acho, ou antes, 2010, eu acho. O Vertigo, né, o Corpo que Cai, suplantou o Cidadão Kane. Pela primeira vez, o Vertigo superou... Alguém tirou o Cidadão Kane do topo. Então eu sei aqui que eu vi 44% dos filmes dessa lista. Então eu preciso ver bem mais. Sight and Sound. Da Sight and Sound. Você viu 47% dos 1000 filmes do Edgar Wright. Sim, é outra lista que foi esse site que fez. Se você ouviu falar, o Edgar Wright soltou uma lista de 1000 filmes aí, de 1000 filmes legais. Foi pra esse site aqui. Foi o Letterboxd. Enfim, tem os filmes que você mais viu. É legal pra quem gosta de organização e estatística. Então, tudo isso pra falar isso. E são estatísticas de você. É muito legal. Não é estatísticas do mundo, é uma estatística do tipo... Coisas que nem você sabia sobre você mesmo. Sim. Uma coisa que eu tô fazendo agora é a minha meta cinematográfica mais recente. Só que ela é meio de longo prazo porque ela é difícil de alcançar. Como é que ele me fala quantos filmes eu vi de cada ano? Tipo, de 2013 eu vi 87 filmes de 2013. Eu queria ter uma cobertura maior dos filmes de cada ano. E eu vi que eu queria ter pelo menos 10 filmes por ano. Cada ano tem que ter visto 10 filmes daquele ano. E eu vi que a partir de 70 pra trás, eu tenho menos de 10 filmes. É mesmo? Então eu vi que em todos os anos, nenhum ano antes de 1970 eu tenho mais de 10 filmes. Não, então, agora você começou, né? Aí agora eu comecei, eu fiz uma lista, eu fui pegando os filmes por popularidade aqui por ano, que é fácil de achar no site também, e fui colocando esses filmes que eu preciso ver para poder dar pelo menos 10 filmes de cada ano, até 1930 pelo menos. Nossa senhora. Tô bem longe de alcançar. A lista quando eu fiz tinha 170 filmes e eu fiz em, sei lá, outubro do ano passado. Desde então eu vi 9 deles só. Então vi 5%. É uma meta de longo prazo, eu acho que eu vou levar uns 5 anos aí fazendo. Mas é uma coisa que o site me permitiu fazer, organizar dessa forma, para achar os filmes e para ir marcando certinho. Legal. Então o site é letterboxd.com, é um site feito na Nova Zelândia. A versão grátis tem um monte de recurso, não precisa fazer a versão paga no começo. Mas se você pegar gosto pela coisa, eu recomendo também, não é caro, pagamento anual. Letterboxd.com. Legal, esse é o seu sétimo. Isso. O meu sétimo é o Colin Quinn, The New York Story. Esperem agora que a gente vai fazer uma sequência de stand-up. Stand-up ocupa um pedaço importante também do que eu gosto de assistir. É uma coisa que eu inclusive assisto quando eu tô com pouco tempo ou quando eu tô com pouca cabeça. Eu costumava assistir filme ruim, esses filmes de ação bem tosco quando eu tava com pouca vontade de pensar. Então vi um Transformers ali, metia um Blade
com o advento aí do Netflix, ficou muito mais fácil assistir stand-up. É uma coisa que está mais presente. E era algo que não estava tão presente na vida do brasileiro antes, né? Tipo, não tinha esse costume. O stand-up demorou para pegar aqui. Agora, depois do CQC, eu acho que a coisa começou a andar, porque você começou a conhecer os comediantes brasileiros e eles começaram a poder ter público próprio para até abrir um lugar como Comedians e coisas assim. É curioso que a onda de stand-up do Brasil veio pela direita política, né? A maioria dos stand-up, e nos Estados Unidos é o oposto. É. Geralmente os stand-ups mais famosos geralmente são mais voltados à esquerda do que à direita. E aqui, eu não sei se é porque começou com uma panelinha e foi expandindo, ou se é só o tipo de pessoa que a galera que estudou nos Estados Unidos e veio pra cá e tem esse perfil. Mas eu acho curioso isso. Aí, pra mim, é difícil ver stand-up brasileiro. Assim. É, um pouco. Pra mim também. Eu vi, outro dia, eu tava voando, tava indo de um lugar pro outro e tava no finalzinho, acho que devia ser pela TAM. E aí uma das opções que tinha era do Comedy Central do Brasil, uns stand-upzinhos. E aí eu vi 2 brasileiros. Um de um cara que eu gosto, porque é o vocalista do Pedra Letícia. Eu não acompanho ele, eu sei que ele virou, a Pedra Letícia virou banda de algum desses night shows aqui nacionais, eu não sei de qual. E não vejo night show, então não sei de qual e não sei como é que ele é lá. Mas eu gosto da banda, achei engraçada. Então fui ver e até que era divertido o stand-up dele. Não imaginava que ele também fazia stand-up, então foi legal. Mas no geral eu acabo preferindo também o stand-up americano. E coloquei o Colin Quinn nessa 7ª colocação porque me pegou de surpresa. Porque o Colin Quinn é um cara que eu não vou muito com a lata. Eu também não. Ele tem uma cara de beberrão pentelho do caramba. Ele é um pentelho do caramba. O histórico dele não é dos melhores. No SNL ele fez o Weekend Update uma época e foi uma das piores épocas do Weekend Update. Então é bem difícil, é um tough sell mesmo, tipo, não é uma coisa fácil de você, na hora que você vê ele no Weekend Update, no estilão dele, eu tenho certeza que tinha uma parte que gostava, mas ele não é pra todo mundo. E esse stand-up é. Você já recomendou ele aqui no podcast, né? Esse stand-up foi dirigido pelo Seinfeld, né? Ah, é? A direção é do Seinfeld. Talvez isso possa ter ajudado, mas ele é super redondinho, tá super bem feitinho. Se você nunca viu o Colin Quinn em nenhum momento antes, você até sai achando ele um cara aprazível. Então, uma surpresa. O stand-up, basicamente, ele vai passando por cada uma das nacionalidades que ajudaram a formar Nova York. E ele vai da maior quantidade para menor, se eu não me engano. Então, tem irlandês, italiano... Isso, ele vai por uma ordem cronológica, na verdade. Quem chegou primeiro, e aí ele vai fazendo piadas com cada uma dessas culturas, sem cair na piada óbvia, no estereótipo óbvio, e sem ser cuzão com ninguém, aparentemente. Assim, eu não sei se alguma dessas culturas se sentiu prejudicada, mas eu acho que não, porque é bem light, são piadas bem divertidinhas, assim, e é inteligente como foi montado. Isso que eu achei o principal. How did all these cultures come together to make the New York attitude? You have to realize all the people that came here because they were miserable wherever they were. We used to give directions based on ethnicity. How do you know it's a Puerto Rican building on the corner? It says Puerto Ricans outside. They say, what if they're not outside? I said, don't worry, they're going to be outside. The Italians, they brought the volume. It's good or bad, high or low. There's no in-between. There's no like, the guy's a little passive-aggressive with me. It's like, no, he spit in my eye, basically. The Haitians, the Greeks, Dominicans came over. You can't be nice and last in the city. People from New York accuse you of information. Like you owe them the information. Don't say excuse me, just block you. Where'd you get the ice cream? Bom, me pegou de surpresa. Acho que justamente por me pegar de surpresa é que ele entra aí nessa 7ª colocação. Legal, preciso ver esse ainda não vi. Mas o meu número 6 também é um stand-up, só que é um stand-up meio diferentão. É um stand-up da Maria Bamford. Falar de Maria Bamford é falar de diferentão. Ela é super esquisita, ela usa muito a vida dela pessoal, ela é bipolar, ela tem transtorno bipolar. E ela usa isso o tempo todo para falar. Ela tem uma visão bem
rebaixada de si mesma, assim. Pelo menos, eu não sei pessoalmente como ela é, mas na obra dela isso aparece o tempo todo. Mas esse stand-up dela chama-se Old Baby, é o mais recente, é do Netflix também. E ele é um stand-up que não acontece no palco, no teatro. Ele é estruturado de uma forma em que ela está testando as piadas dela para conhecidos dela. Então começa com ela falando na sala para um amigo. Outra hora ela está no jardim falando para os pais dela. E por aí vai. Num restaurante. E é um humor que é meio nonsense, porque acontecem umas coisas bizarras no fundo. Então não é só sobre as piadas dela, é sobre o formato do especial como um todo. É interessante, as piadas são boas, ela é super esquisita, super interessante. Ela é um personagem. Ela é um personagem. I'm not very good with chit-chat. I like a structured communication, a la stand-up, you know? I like a hard out. It is so hard to love people now. Oh, you didn't like my Facebook event. I'm fucking here! I had a handsome individual share with me. He said, if you grew a beard, I'd come in and I'd shave your beard. That's about the most romantic thing I ever did hear tell! Jesus, what is this, a speech? She's like an old baby. Jesus Christ, Maria, aren't you even writing anymore? No, I am not. I just wrote that. Ela, se você não sabe quem ela tá na última temporada do Arrested Development do Netflix também. E ela tem um lugarzinho aqui e ali nesse mundo stand-up, assim, ela aparece no Louie e ela sempre faz papel de alguém desequilibrado, porque ela meio que ela é, assim. Mas eu recomendo bastante porque é um stand-up diferente, ele não é um stand-up, um concerto, não é um show. Não, e vale a pena, filme, ela é muito boa de vozes, é incrível. Ela faz umas vozes bizarras, mesmo você não espera, ela de repente tá fazendo uma voz estranha. Assim. Ela tira umas vozes da cartola, né? Então o especial chama Old Baby, o nome dela é Maria Bamford, tá no Netflix. Bom, eu vou voltar um pouquinho pra série, e vou colocar aqui uma série do Channel 4, que pra nós... Black Mirror. Quase. é tipo Black Mirror. É muito Black Mirror. É muito Black Mirror. Mas não é Black Mirror. Philip K. Dick's Electric Dreams. Que também já foi falado aqui, que eu preciso ver, não vi nada ainda. É, bem bonita. A série é muito bem feita. Eu vou falar pra vocês, eu conheço o Channel 4 há alguns anos já. Eu costumava dizer assim, Sci-Fi Channel, BBC e Channel 4, todos têm ótimas ideias e péssimas produções. Sci-Fi, nossa senhora. Os piores defeitos especiais que você já viu. E isso tem mudado. The Expanse, por exemplo, maravilhosa. Sim. Sci-Fi. Ou a BBC, depois, sei lá, de muito tempo, melhorou a produção do Doctor Who. Sherlock sempre foi incrível. Você vê o que eles fizeram no Black Mirror e o que eles fizeram agora no Electric Dreams, você fala, porra, mudou, elevou o padrão, os caras estão sabendo fazer direito, estão sabendo onde usar o dinheiro, principalmente. Eu acho que por culpa do que eles fizeram com o Black Mirror, e ter dado certo e ter sido comprado, ter sido levado para o Netflix e tudo mais, eles falaram, os pais da pelota aqui somos nós ainda. Nozes. E As árvores. E perdão, assim, do pouco que eu vi, eu não consegui ver a série inteira ainda. Tá sendo uma coisa que eu pego uma noite e assisto um episódio. Tem uma sacanagem, porque aqui no Brasil, pra você assistir, eu indico a Amazon. Tá lá como série original da Amazon, apesar de não ser. Vai ser um erro. Eles mudaram a ordem dos episódios. Então, 1, 2, 3, que era o que eu tinha visto no Channel 4, é tipo o 8, 7 e o 12 do... Nossa. Mentira, não tem 12. Mas eles estão perdidos no meio. E aí o que era o 9 virou o 1. Solução, vai no IMDb, olha a ordem certa do IMDb e aí assiste nessa sequência. Mas faz diferença a sequência? Nenhuma. No estilo de Black Mirror, são histórias fechadas. E histórias que são
ou baseadas claramente em algum livro ou um conto do Philip K. Dick, ou levemente baseadas aí já pegando alguma ideia de algum conto e montando. Se você pensar bem, o conto que deu origem para o Vingador do Futuro com o Schwarzenegger Tem quase nada a ver. são 2 páginas. Ou uma página. É ridículo de curto. Tem uma semente de uma ideia interessante ali que eles expandiram e fizeram o Vingador do Futuro que você veio a conhecer como filme. Vingador do Futuro. O Total Recall. E que tem, inclusive, Total Recall tem muito mais a ver com o conto. E o conto, o nome era outro. We Can Remember for Your Wholesale, né? Uma coisa assim. Alguma coisa assim. E em português ficou Nós Podemos Lembrar Pra Você por um Preço. E legal, então o Philip K. Dick é campeão nesse tipo de coisa. Ideias ótimas. O meu escritor de ficção científica mesmo, talvez seja o meu escritor favorito. Mas ele é muito louco e ele tem um monte de ideias que são incríveis e ele não desenvolve tão bem e fecha de qualquer jeito, porque ele tinha de pagar conta. Então ele escrevia numa velocidade de folhetim. Se você tivesse um jornal e você quisesse publicar o Philip K. Dick todo dia, ele ia dar um jeito de ter um conto todo dia no seu jornal. Ele é esse nível de produção. Ele suava texto. Que legal que você tem todo esse material para aproveitar, para fazer uma série, e é isso que eles estão fazendo. A abertura é super bonita também, vale a pena. Além da produção ser... E ótimos atores, cara. Você vai pegar quem trabalhou no Electric Dreams e tem um pessoal muito, muito bom. Steve Buscemi, Bryan Cranston, Juno Temple. Bastante gente boa. Tem muita... A cantora Janelle Monáe, Maura Tierney. Cantora, vírgula, porque ela tá indo tão bem como atriz que acho que ela é mais atriz hoje em dia do que cantora. Em Moonlight ela tava sensacional. Eu preciso ver, você sabia? Essa é uma falha minha. Moonlight é excelente. Viu La La Land e não viu Moonlight. Foi mesmo, não vou mentir pra você. Mas é isso, a primeira temporada são 10 episódios, vale a pena, Amazon ou baixa aí do Channel 4. Não tem problema a ordem, veja, fala assim, hoje eu quero ver esse, vambora. E toca, porque cada um é muito legal, são ideias muito diferentes, vale a pena. Boa. É muito Black Mirror. Tá, meu número 5 é outro stand-up, é o último da minha lista, que é o stand-up do Mike Birbiglia, mais recente, acho que ele tem uns 6, 7 já. E o mais recente dele chama Thank God for Jokes, também é pro Netflix. Pra mim, é um dos stand-ups que eu mais gosto de todos, assim, porque ele é uma história muito bem contada, do começo ao fim, muito bem amarrada. Se você já viu alguma coisa do Mike Birbiglia e gostou, não tem como não gostar desse. Pra mim é ele no auge, assim, como contador de história. Se você não conhece, talvez estranhe um pouco o jeito dele de falar, porque ele fala bem devagarinho, bem bonitinho, pode irritar algumas pessoas. I was at my urologist recently. He goes, "You're a comedian?" I go, "You're a doctor?" But I didn't say it, I just thought it. You know. And he goes, "If you're a comedian, how come you're not funny now?" What I wanted to say was, I'm going to take this conversation we're having and then repeat that to strangers. And then that's the joke. Eu gosto muito do humor dele no geral. E esse stand-up, esse especial especificamente, eu acho que tá muito bom mesmo. E tá facinho de ver no Netflix. Ele vai falar das piadas que ele tem com a mulher dele. É uma historinha que parece que ele tá contando piadas soltas, mas ele amarra tudo no final. Você sai do especial satisfeito por ter visto uma boa história, uma história bem contada. Poxa, isso me lembra um dos meus stand-ups favoritos na vida, que é da Ellen DeGeneres, que acho que chama Procrastinating, alguma coisa assim, e que também parece que ela tá só soltando piadas soltas, e aí quando você vê, tem um fio condutor que te amarrou o tempo todo, é muito redondinho. Você vê a obra a parte artística do stand-up. Não tem. E eu nunca fui muito com a cara do Mike Birbiglia. Eu acho que ele às vezes se esforça muito. Ele tem uma cara de... Tem uma cara de panaca, assim. É meio pastel demais. E aí você falou desse especial, eu fui assistir, ele é muito bom mesmo, assim.
É muito bem feitinho. E ele tem outros ótimos também. O Sleepwalk With Me, que foi o famoso... Eu conheci ele a partir desse. Ele fez um filme a partir disso, não foi? Fez um filme. Porque a parte especial foi pro This American Life, que é aquele podcast famoso. E foi lá que eu conheci ele, na verdade, no This American Life. E aí ele se juntou com um cara do This American Life, com o Ira Glass lá, que é um cara fodão de rádio. E eles resolveram produzir o filme. O filme tem a Lauren... Não sei o nome dela. A menina do Six Feet Under. Ah, sei. O filme é ok. Não é ruim, mas também não é nada. Não é um absurdo. Grande coisa. E ele tem outros especiais muito bons também. My Boyfriend's Girlfriend. Não, My Girlfriend's Boyfriend. Que também é muito bom. Mas esse pra mim é o melhor até agora. E ele tá em tour aí com novas piadas. Deve sair um novo logo. O Netflix tá apostando muito, né, nessa área de... É barato, né? É. Super barato e prende viewer, porque você vai ficar 1 hora ali assistindo. Então, de novo, o especial chama Thank God for Jokes, do Mark Birbiglia, e tá facinho aí no Netflix. Birbiglia, pelo amor de Deus, né? Birbiglia, sim, eu falo Birbiglia, você fala Birbiglia. Ele, se Fala você falar Birbiglia. pra ele vai te dar um tapa na cara se ele vir falar Birbiglia. Mas é porque ele é um americano idiota. Porque ele fala, não, meu nome é Birbiglia, porque ele é americano e foi assim que o pai dele falou e... É isso, tá bom. Fala Pugliese. Exato. Pra ele é Birbiglia, então vou honrar o cara. Vai. Tá bom, Birbiglia. Vamos lá. O meu quinto lugar é uma série que a gente já falou aqui também, que chama The Good Place. E ela vale essa indicação como quinto, valeria como quarto, como terceiro, até como primeiro lugar, porque ela tem uma primeira temporada que é redondinha, bonitinha, mas que tem um twist carpado no final, super inesperado, e que faz você falar assim, ok, ela devia acabar na primeira temporada. Como é que você continua a partir daí? E aí 2017 veio pra mostrar como é que você faz uma série muito, muito boa de comédia de um ponto que parecia impossível continuar. Sim, quando a gente falou dela, não faz muito tempo, tinha acabado de começar a segunda temporada, né? Agora já foram 10 episódios. Sim. O mais interessante da série é que eles estão, a cada 2 episódios, eles estão destruindo e criando uma coisa do zero, assim. Parece que os caras gostam de se ver em enrascado, os roteiristas. Como é que eu vou sair dessa? Sim, parece que é um roteirista sacaneando o outro, né? Ele fala, não, esse é o meu episódio. Ele escreve e deixa o cara num canto sem fuga. Uma sinuca de bico. E aí o cara vai lá, o próximo, e sai da sinuca. Mas tá tudo sob a batuta do Mike Schur lá, que é o cara do Parks and Recreation, que ele tá mandando muito bem. Eu tô adorando a série. Toda vez que passa, eu vejo na hora. Acho que quando a gente falou dela, a gente não sabia que tava no Netflix a segunda temporada, né? A gente falou do Hulu e tal. Mas tá no Netflix brasileiro. Semanalmente. A série passa na quarta, na quinta já tá lá. Se não me engano é quarta. Eu acho que Ou é quinta pra sexta, enfim. Tá no Netflix semanalmente e tá valendo demais a pena. Não vejo episódio solto, tem que ver do começo. Não vai entrar de cabeça que você vai se perder. Tem um lore importante na história. Mas eu também recomendo demais. The Good Place tá no Netflix. É com a Kristen Bell. Com a Kristen Bell. E o Ted Danson. Ted Danson sem nenhum bebê. Desculpa. Sem nenhum bebê. Você foi fundo, hein? Fui. Tá. Meu quarto lugar aqui é uma série que deu origem a esse podcast aqui. Só que ninguém ficou sabendo, porque... Nosso episódio número 1. Nosso episódio número 00, que não saiu. Que é Legion. A série do Noah Hawley no universo X-Men, mais ou menos. Ia estar no meu top 10 também. Quando vi no top 10 do Davi, eu preferi não colocar pra gente poder dar mais opções. Mas merece tudo. Sim, Legion, ela chegou meio de surpresa, ninguém estava esperando, com uma pegada psicodélica, com uma história que é meio não linear, colocando coisas que você não esperava numa série de herói, que não é uma série de herói. Não é uma série. Ela só se passa no universo X-Men, mais ou menos. Até agora ela não teve nenhuma ligação na primeira temporada, direta com os X-Men. Teve indireta, teve um gracejo, vai? Gracejo. Um gracejo. É ligado ao universo dos X-Men. Oficialmente oficialmente. Mas esse tal de Noah Hawley aí é um cara muito bacana. Esse cara a gente já falou algumas vezes, é o cara do Fargo. O cara que veio meio de... Pegou também a galera de surpresa com o Fargo aí no comecinho
uns 3 anos atrás, e que no mesmo ano ele tipo, fez a segunda temporada do Fargo, escreveu um livro, escreveu Legion, preparou a terceira do Fargo. O cara é um workaholic absurdo e ele não faz nada ruim, assim. Não. Até a terceira temporada do Fargo, que não tá no meu top 10 porque foi a mais fraquinha, ainda assim é uma ótima série, assim. E tem o Ian McGregor aí concorrendo a prêmio à torta direito, levando o prêmio. Ganhou o Globo de Ouro. Então, o cara é muito bom, ele tem uma visão muito clara do que ele quer fazer e ele tem um estilo muito fácil de ser percebido. Se você assistiu alguma série do Noah Hawley, pode ser uma temporada, se você vê outra série que ele faz, você vai conseguir enxergar o estilo dele visual. Ele é um cara que adapta o trabalho dos outros e dá a cara dele pro trabalho dos outros. Então, no caso do Fargo foi com os irmãos Coen, e no caso do Legion com a obra dos X-Men no geral. Adaptando o Chris Claremont. Especificamente. Ele tem a pegada mais Chris Claremont do que os outros, assim. Sim. Porque ele pega bem aquela verve de ter psicodelia no meio mesmo, que o Chris Claremont gostava, com as coisas cósmicas e tal. No elenco tem uma galerinha que veio do Fargo, incluindo a Rachel Keller, que tá na segunda temporada do Fargo, e a Jean Smart, que também tá na segunda temporada do Fargo. Tem a Aubrey Plaza fazendo um personagem excelente também. A Aubrey Plaza é essa loucura, né? Às vezes você não gosta dela, tem uma birrinha, ela tem uma carinha de enjoada, assim, e aí ela vem e faz um papel que você fala, não, beleza, vai. Ela é muito boa. Tudo que ela faz até agora. Mas ela tem uma carinha de enjoada. Pode ser. Mas enfim, o elenco é excelente. Tem o Jermaine Clement, que é o cara amiguinho do Taika Waititi lá, do Flight of the Conchords. A série ela é bem ousada pro budget dela. Os efeitos que ela tem são muito bem feitos. A capa do Legion, você vai ver, é ele com a cabeça explodindo, assim, mais ou menos. É mais ou menos como você vai se sentir assistindo a série. É uma capa de quadrinho famosa também essa. Sim, é uma capa. Exatamente. Mas o efeito ficou muito mais bonito na capa da série. É uma série do FX e ela vai ter continuação, eu só não sei quando que entra. E fica aí nossa saudosa lembrança do primeiro episódio do nosso podcast. A gente jura que quando voltar a série a gente vai falar especificamente dela. Porque ela é uma das coisas mais legais desse ano, sem dúvida. O meu quarto colocado é um stand-up também. Opa, mais um. É o do Hasan Minhaj. Sim, esse é bom também. Homecoming King. Super redondinho. Primeiro stand-up que eu vejo dele, não acho que seja o único. Acho que é o primeiro. É o primeiro? Ele veio como, pelo menos de especial, né? Ele veio como correspondente do Daily Show, né? Quando o Trevor Hawley, quando o Trevor Noah entrou, ele entrou junto. Ele não tava no... Ele tava no acho que ele tava no fim do Jon Stewart, Ele é dos caras que o Trevor Noah herdou. E é muito bom, né? Nossa, é super legal. Ele é um cara... É que ele parece mais novo do que ele é. Ele tem a nossa idade. Ele é 1 ano mais novo que eu, uma coisa Cusão. assim. Mas... É genética boa, filho da puta. Mas eu gostei também porque é uma historinha específica. É menos engraçado do que emocional. Sim. E ainda assim é muito engraçado. Americans hit their kids on the arm and bruise their body. Immigrants slap you across the face and bruise your soul. It's Guantanamo of the mind. That's basically the way our parents are. Ages 0 through 30, they're like, no girls, right? Then when you're 35, they're like, why can't you talk to girls? It's basically you're like, they're gonna kill me. Sim, e ele é um cara que já traz uma verve da modernidade. Ele usa telão, ele usa todos os... A gente já falou dele. Já, é ágil, é um texto ágil, eu gosto. Eu vi uma vez só, mas quando eu tava montando essa lista, me deu vontade de ver de novo até. Tá no Netflix também, é do Netflix. É do Netflix. Homecoming King. Isso. Hasan Minhaj. Hasan Minhaj. Legal. Seu terceiro? Meu terceiro também a gente já falou no podcast, foi tema do podcast, que é o Zelda Breath of the Wild, Switch do Wii U. Se for ver, foi o jogo que eu mais joguei na vida, de uma vez só, pelo menos. Eu tô vendo aí com os DLCs novos, eu já bati 200 horas do jogo. Meu Deus. É um jogo que, pra mim, mudou o jogo, mudou o jeito de ver videogame, assim, porque ele é um jogo muito completo. Eu já gostava muito de Zelda antes, eu tinha jogado Ocarina, um dos meus jogos preferidos. Esse jogo conseguiu ser melhor do que os melhores jogos, porque ele quebrou com a tradição do Zelda no geral, porque ele emprestou muito de outros jogos mais modernos que não são da Nintendo.
a gente falou bastante aqui no podcast, ele pegou muito Dark Souls, pegou a questão de mundo aberto dos jogos da Ubisoft, e ele pegou as melhores coisas desses outros jogos e colocou nesse lore já super vasto do Zelda e com uma competência assim que só o Nintendo consegue fazer. É um jogo legal para você explorar, um jogo legal para você só passar um tempo ali naquele mundo, você não precisa nem fazer nada especificamente. Não sei se é meu jogo preferido, mas está muito perto, assim. Ele gostou tanto que ele emprestou o videogame dele pra mim só pra jogar e a gente poder fazer o podcast. Pois então é. esse é o nível que o menino gostou do jogo. Foi especial mesmo. As experiências artísticas do ano, Zelda tá no meu top 3, assim, Facilmente. facilmente. E ele é muito bom mesmo. Eu concordo. Não joguei quanto eu deveria ter jogado, até porque, como eu disse, 2017 foi meu ano menos gamer. Mas é um jogo muito bonito, muito facinho de jogar e de se envolver. Vale a pena. Eu acho que se tiver como jogar em algum lugar, emprestar de alguém, fazer algum esquema, faça, porque vale. Se você tá esperando um Switch pra jogar, não precisa. Joguei no Wii U, né? Eu já falei com pessoas falando que não jogaram ainda porque querem jogar no Switch, mas olha, eu vi muito comparativo e a diferença é mínima de gráficos. O gameplay é exatamente o mesmo, a velocidade é praticamente a mesma e muda só a qualidade gráfica. E se você pegar o Switch na mão e não na TV, a resolução do Wii U é ainda um pouquinho melhor, porque no gamepadzinho do Switch lá a resolução baixa. Entendi. Então, não espere, vale muito a pena mesmo jogar, mesmo no Wii U. O meu terceiro lugar também é um jogo. Opa! É o Cuphead. Tô louco pra jogar isso aí. Cuphead é um jogo super bonitinho, que eu acho que é uma ótima junção de arte e jogo. É um jogo difícil pra cacete. E eu ainda não terminei, é uma noia, você precisa ser noiado pra passar das fases, e você vai descobrir isso na primeira fase. A primeira coisa que você entra no mapinha ali, ele tem um mapinha, lembra um pouco o estilo Mario, de mapinha, assim, de andar. De Overworld, né? Basicamente são duas xícaras, dois seres com cabeça de xícara. A arte é imitando os desenhos dos anos 30. Então é tipo Mickey no comecinho do Mickey, Steamboat Willie. Exatamente. E é uma arte linda que casa com a melhor trilha sonora de jogos desse ano que passou. Que é um swing, né? Eu lembro que esse jogo foi anunciado há uns 4 anos, pelo menos. Eu adoro animação, e adoro a animação dessa época, então eu já fiquei vidrado desde então, assim. E não tem pra mim. E não tem pra Mac ainda, mas vai ter. Vai ter. Então por isso que eu não joguei. Mas o legal é que a gente chegou lá em termos... Esse jogo é um desenho animado. Ele é. Jogado. Então, quando a gente era moleque que tinha Nintendinho, Super Nintendo e tal, 16 bits até, que você... Nossa, o Aladdin do Mega Drive. Nossa, tá igualzinho o desenho. Não tá igualzinho o desenho. Não. O Cuphead, ele é um desenho. Ele é um desenho que, por acaso, é um jogo. E é um jogo difícil. Quando você entra, você já vai descobrir, ele é um shooter, tipo, não é em primeira pessoa, não é isso. Ele é um Gunstar Heroes. É isso. E você vai ver que, assim, os monstrinhos são filhas da mãe. Eles vão... Ele é focado mais em chefe do que em fase, né? Ele tem uns chefes incríveis também, uns chefes super bonitos, puta acabamento e difíceis pra caramba também. Até você tem de entender o que... Quando você entende o que o chefe faz, ele muda, você passa no pedaço que ele tava fazendo aquilo, ele muda o jeito que ele tá jogando e aí você se fode de novo. Mas é isso, o meu terceiro lugar é o Cuphead. Se você não quiser jogar, se não tiver onde jogar, abre o YouTube e vê um pouquinho. Só assiste um pouquinho pra te salivar um pouco a boca aí. É isso aí. Então Cuphead tem pra Xbox e pra PC. Ainda não tem pra Mac, mas vai ter, e acho que PS4 também, mais pra frente. Acho que eles ainda estão com exclusividade com o Xbox por enquanto. Muito bem, chega de jogo aqui, pelo menos da minha parte. O segundo lugar, a segunda coisa mais legal, tirando filmes, e se for ver, acho que até incluindo filmes. Incluindo filmes, quase com certeza. Que eu vi em 2017 foi a última temporada do The Leftovers. Obra-prima! Puta que pariu. Que série filha da mãe.
Foi o primeiro episódio oficial do podcast, falando só do Leftovers. A gente falou quando estava no comecinho da terceira temporada, e depois a gente falou no outro episódio quando acabou. Foi uma conversa legal, né? A gente destrinchou bastante a série, mas daria pra fazer 3 vezes aquilo ainda. Até hoje saem artigos novos. Sim, semana passada eu vi um artigo novo sobre Leftovers, porque é uma série existencialista, assim como eu nunca vi, pelo menos. E ela é profunda, ela é triste, ela é emocional o tempo todo, ela é engraçada também, tem um monte de piada, porque o Damon Lindelof não consegue fazer nada sem as piadinhas dele. Se você estava decepcionado com Lost, é uma série que redime Lost. Se você gostava de Lost, é uma série que só aumenta quando você gosta. Exatamente, de Lost. Você fala, caralho. De novo, se você viu a primeira temporada e não gostou muito, a segunda temporada é outra coisa. E a terceira... E a terceira também. Ela vai para um outro nível. Eu acho que do meu top 3 de episódios, 2 são da terceira temporada. 2 dos 3 são da terceira temporada. Sim. Então, é uma série em que, pelo menos a partir da segunda temporada, tudo funcionou direitinho. Nossa. Os atores estão excelentes, o texto é absurdo e o lore, assim, a mitologia deles é muito interessante. Vale muito a pena e assim, faça por você. Não é porque a gente tá falando nem nada, faça por você. É uma experiência muito, muito gostosa de se ter. Gostosa não sei, mas... Não. No final ela é... é muito interessante, porque é pesada. No final ela é edificante, é isso. É uma série difícil, mas é muito interessante e vale muito a pena. Foi momentos catárticos um atrás do outro. O meu segundo lugar é nerd pra caramba, eu assumo. Eu já falei 2 ou 3 vezes já dessa série aqui. E eu acabei de fazer uma maratona de todos os episódios dela de 2018. Estava atrasado, viajei. E é Star Trek Discovery. Por que Star Trek Discovery? Porque eu sou trekker, sempre fui, cresci com uma mãe que era trekker. Star Wars sempre ocupou um lugar super legal, essa briguinha ridícula, esdrúxula entre Star Wars e Star Trek. Só porque tem Star no nome. É ridícula. Mas no fundo, acho que muito pela influência da minha mãe na minha vida ali, eu assisti Star Trek com um prazer diferente, assim. Eu lembro que passava no ESA, aqui no Brasil, 2 episódios da clássica, 2 da nova, 2 do Deep Space e 2 da Voyager. E aí depois entrou a Star Trek, a Enterprise. E aí tiraram alguma e ficou... Enterprise também tinha 2 episódios. E eu lembro que eu passava sábado, da hora do almoço até tipo 8 da noite, sem perceber que o tempo estava passando. Era uma coisa... Eu fazia várias coisas enquanto eu estava vendo a série, não era super focado nisso, mas me ocupava 8 horas, assim, tranquilamente da vida, assim. Então, ter perdido esse hábito, ter perdido o costume de ver séries Star Trek, foi complicado. Quando saíram os filmes novos, com o Chris Pine, o Zachary Quinto, o Cal Urban e a Zoe Saldana, toda essa nova geração para um novo tipo de gente assistindo, eu gostei muito, eu acho super divertido. J.J. Abrams, ele achou uma fórmula muito boa, que é a fórmula que me lembra um pouco a fórmula da Marvel, entre misturar ação, fantasia e ficção científica e comédia, né? Sempre tem esse tripé, assim. E a fórmula funciona muito bem pro cinema. O primeiro filme foi muito legal, o segundo filme é um divisor de águas. Tem quem adore e quem fica achando que o Khan não era exatamente assim. Eu não gostei, mas não por causa do Khan, não. Achei só fraco no geral. Assim, as melhores coisas do filme já tinham acontecido no primeiro. E aí o terceiro ficou velho. Porque se no segundo já desgastou o que o primeiro tinha feito, o terceiro você não podia continuar desse jeito. O terceiro tinha de ser Star Trek, ele não foi Star Trek, ele foi essa fórmula nova. E aí eu já tinha perdido as esperanças de uma série. Eu achei que a gente ia continuar no cinema pelo tempo que tivesse dando dinheiro. O Simon Pegg ali, ele é fã, vai ficar escrevendo o que ele puder escrever de Star Trek. E aí veio essa série, e essa série tem a mão do Bryan Fuller, que é um cara que
trabalhou com o Star Trek logo pós Gene Roddenberry. É um cara que tem uma devoção, entende do assunto. E ele sai pra fazer o Deus Americanos, filha da puta, porque já saiu dos Deus Americanos também, então podia ter ficado no Discovery. Cara, não consegue terminar nada, né? Mas Discovery é uma série super... voltar a ver Star Trek toda semana. Então pra mim ela tem esse bônus. É uma série incrível. Cara, eu vou te dizer daqui a 2 episódios. Quando acabar a temporada? É. Agora... Ou 3, não sei. Mas é por aí. Acabando a temporada eu vou saber te dizer. Eles têm bons twists. Ele fez uma coisa que nenhuma série Star Trek fez direito. Deep Space Nine fez um pouco. Que é ter um arco grande. Normalmente era Monster of the Week. E eles estão num arco grande. É um arco super complicado. E só fica mais complicado com decisões extremas. Com personagens que não estão o tempo todo dentro do que a frota nos ensinou. A Starfleet não é exatamente aquilo que a gente vê no Discovery. Estão quebrando o Prime Directive. Assim, começou quebrado. E a gente vai precisar... E isso tem seu peso. Tem seu peso sobre todo mundo. Tem seu peso sobre os fãs. E eu acho que é uma viagem que é legal de assistir. Tá sendo muito legal. Bons atores. Também ajuda muito. Tá fácil assistir também, né? Tá. Toda segunda-feira, episódio novo no Netflix. Muito bem. Em primeiro lugar... Meu primeiro lugar aí, eu acho que não vai ter filme que consiga tirar esse primeiro lugar aqui, mesmo se eu misturar a lista depois. Foi o Retorno. É um filme de 18 horas dirigido pelo David Lynch, com Twin Peaks: O Retorno, que é a 3ª temporada do Twin Peaks. Eu gostei mais do que da série original, e eu já gostava da série original, porque eu acho que ele subverteu expectativas assim, de todo mundo o tempo todo. O que você achava que ia acontecer em Twin Peaks, ele foi e fez o contrário, assim. Ele foi para outra direção e ele elevou o material, assim. Ele trouxe conceitos novos e meio que jogou na sua cara os antigos, assim, de uma forma que é nova, assim. É uma série que ela parece... ela culmina com as coisas... Parece uma combinação da obra do David Lynch como um todo, assim. Todos os conceitos que ele tem lá desde o comecinho, do estranhamento, da cidade pequena, dos segredos que as pessoas têm, das outras identidades. Ele trouxe de volta para a série e expandiu. Assim, parece que ele fez o Twin Peaks original, que é excelente. Aí ele chegou a fazer a grande obra dele, que foi Mulholland Drive, pelo menos para mim. Para mim também. Aí ele juntou essas duas coisas e... Estrada Perdida é muito bom também. Logo. Sim, eu vi faz pouco tempo. Não falei, né? Não falei no podcast. Eu vi Estrada Perdida faz, sei lá, um mês. Você nunca tinha visto? Nunca tinha visto. Primeiro filme do ano, eu vi dia 1º de janeiro. Nossa. E eu achei que foi um ensaio pro Mulholland Drive. Exato, ele é logo antes e é fantástico já. É muito parecido, mas bem abaixo, assim. Eu já gosto muito, a trilha sonora de Estrada Perdida é fenomenal, mas Mulholland Drive é a melhor. Sim. Então a gente já falou bastante aqui. Ouçam o episódio que a gente fez com o Twin Peaks, com o Thiago Marinho aqui com a gente, que foi super legal. Um mestre sobre David Lynch. Muito, muito mais do que a gente. Mas o Twin Peaks, esse retorno aí pra mim rendeu assim, foram 18 horas de 18 horas de série, pelo menos mais 20 horas de discussão e ouvir outros podcasts e ouvir pessoas falando. Porque é uma coisa, uma obra em que precisa ser esmiuçada, assim, uma obra que, enquanto você cavar, tem coisa. Nem só tô falando do episódio 8, que é aquela coisa que explode a cabeça de todo mundo. Sim. Assim. This is the water, and this is the well. Drink full and ascend. The horse is the white of the eyes, and dark within. Mas o final, que dá uma rasteira em todo mundo, é uma série, assim, ela não é perfeita, porque ela tem um outro episódio um pouquinho menos interessante, mas como um todo ela é uma obra pra mim que vai ficar pra sempre, assim. E eu gostei mais do que a série original, foi a coisa mais legal que eu vi esse ano. É muito, muito bom mesmo, como a gente falou no episódio, tem muito texto pra tratar ali, tem muita coisa pra falar,
Eu inverteria a ordem do Davi. Pra mim, Leftovers eu gostei mais, me tocou mais do que Twin Peaks, mas eu entendo completamente porque o Leftovers é uma coisa emocional, o Twin Peaks além da parte que pode te pegar emocionalmente, de roteiro e tudo mais, ela é alguém exercendo a sétima arte na sua plena forma. Ela é mais subversiva, né? Ele é um cara que entende muito de cinema, muito de TV, e ele tá fazendo um trabalho que vai marcar uma época. Quando a gente voltar para pensar só em nível, no trabalho em si, não enquanto fez a gente pensar, em como emocionou a gente, mas a gente for olhar o trabalho em si, Twin Peaks vai estar lá, carregando um baluarte aí dessa época, e é um trabalho realmente pra você, quando seu filho for fazer no curso de cinema em alguma faculdade, vai estar lá como necessário para entrar, né? Tipo, currículo. Espero. O meu número 1 não é esse requinte todo. Eu mantenho aqui bastante na minha verve nerd. E é um que a gente também ficou devendo um episódio. E é o Preacher. Segunda temporada de Preacher. Por que a segunda? Eu gostei muito da primeira temporada, era muito legal. Mas a segunda temporada são os quadrinhos na TV. A primeira temporada é pré-quadrinho. A primeira temporada não existia. É muito legal, adoro os atores, acho um casting fabuloso. Adoro que é o Seth Rogen e o Sam Goldberg fazendo. É isso? Ivan Goldberg. E tem o Sam, não sei o que lá também, que é um cara que eles trouxeram pra ajeitar. É o Sam Caitlin, que veio do Breaking Bad. Isso, é um cara que eles trouxeram pra ajeitar a série, porque eles sabem que eles não são competentes nesse nível. Mas eles são fãs. Eles são caras que têm amor pelo trabalho que eles estão fazendo. Então eles estão pondo o body and soul ali deles pra fazer a coisa funcionar. E funciona. É uma série muito legal. A segunda temporada ela é muito mais estrambelhada que a primeira. É muito mais louca. E tem muito pra acontecer ainda. O gancho do final da segunda a gente tem certeza disso. Assim, se for comparar com a história dos quadrinhos, a primeira temporada são tipo duas primeiras edições. A segunda tem mais umas 8, 9, sei lá. E os quadrinhos tem mais de 40. Tem mais de 50. Então a gente não tá em 20% ainda. Vai chão. E por que ainda isso me pega muito? A gente tá numa época em que quadrinhos ganharam o cinema. Eles estão mudando o jeito que o cinema é feito, inclusive. O universo compartilhado, isso é cagada da Marvel. Como vender mais, como te forçar a ver 50 filmes que você não quer ver. Não. Cagada não, isso é o ganso dos ovos de ouro, a galinha dos ovos de ouro. A bread and butter deles agora é isso, eles precisam disso, porque você não viu o Thor 3, então você não vai entender como é que ele tá em tal lugar. É isso. Os caras são muito espertos, mas isso tá forçando o cinema a repensar ele mesmo. Então você vai ter o universo compartilhado dos monstros da Universal, o universo compartilhado... Não vai mais, cancelado. Graças a Deus. Mas entendeu? As pessoas estão se esforçando para criar universos compartilhados onde não precisa ter universo compartilhado. E elas estão começando a pensar em como fazer ação com comédia para atender a todos os públicos. Não precisa, senão a fórmula fica um cu. Ninguém vai aguentar mais ver filme. E quadrinhos é mais do que isso. Quadrinhos tem muito mais para oferecer. Então, é claro, aí você pode defender, não, eles estão fazendo um filme de terror nos Novos Mutantes. Legal. Eles fizeram um filme de heist, né, de roubo com o Homem-Formiga. Já é alguma coisa. Logan é um western. Logan é um western, apesar de um road movie, né, pesadíssimo. Eles conseguem. Você pega as séries, a primeira Demolidora é super crua. A Jessica Jones é um thriller psicológico. O Punisher também é sobre traumas da guerra, né? Agora, é pouco porque a fórmula ainda tá lá. Você faz isso dentro da fórmula. E isso atrapalha. E quadrinhos tem muito mais para oferecer. Muito, muito mais. E Preacher é um desses casos. Porque quando a Vertigo surgiu com força pro mercado, o quadrinho adulto estourou e fez uma diferença incrível. Até hoje se discute como fazer o Sandman direito na TV.
ou no cinema. Porque é difícil de pensar em como se adapta uma coisa dessa magnitude, dessa complexidade. Preacher é um primeiro caminho, ele é para adulto, ele não é uma coisa que você vai pôr seu filho vendo. Você não vai querer que seu filho veja um vampiro caindo no meio do deserto, todo esfacelado e comendo uma vaca na primeira cena do personagem. Ouve as crianças no fundo. É exatamente isso que eles querem. Tudo bem, mas você entendeu mais ou menos onde eu tô indo. E aí é legal que isso possa acontecer, entendeu? Que a TV esteja criando espaço para esse tipo de produção. E é uma produção muito bem feita. Mesma coisa do Legion, né? O Legion também Sim. cabe em tudo isso que você falou. Assim. Exato. E mais absurdo ainda, porque é uma série de super-herói, teoricamente. Não é. Mas o personagem saiu das páginas dos X-Men. Então é isso aí. Esse foi o nosso nossos top 10 aí de entretenimento de 2017 que não envolvem cinema. Então a gente, quando passar essa onda de filmes de award season aí, estiver mais perto do Oscar, talvez até depois, quando a gente tiver visto o suficiente para fechar uma lista definitiva, a gente faz um top 10 só de filmes. Fechadinhos. Então é isso aí, para falar com a gente, quem quiser, manda o top 10 de vocês aí, coisas diferentes, coisas semelhantes. Manda no e-mail, no podcastcatchingup@gmail.com ou vai na nossa página no Facebook, facebook.com/podcastcatchingup. Ou fala com a gente direto no Twitter, de novo, eu sou @dedonato. Eu sou @osinformante. E assinem aí também o podcast, o feed no iTunes, ou seja lá onde for, que aí ajuda a gente a aparecer para mais gente. E até a próxima. Abraço!